Segue agora, vai. Minha mãe entrou, um bom começo. Gabriel entrou. Já vamos chamar Aê! a Loganina? Vamos! Isso! Se a Tony entrou, um bom começo também. O Arthur tá aí, maravilha. Aguardando Nina Rodrigues entrar. Sinto que será logo. Nina? Ô, Nina. A gente tá te chamando aí, ó. Você tem que aceitar nosso convite para entrar na live. Maria! Agora vai. Bem-vinda! Aí! Agora foi. Não estava aparecendo, estava demorando muito. Cheguei. É Mercúrio retrógrado. Mercúrio retrógrado tá uma loucura. Agora parece que foi, né? Foi. Tudo Estabilizou. bem? Tudo bem, saudades de vocês. Muito. Caramba. E aí? Chegou hoje em Cabo Frio? Cheguei hoje, vim passar meu aniversário com a minha mãe. Aproveitei uma carona de família. Vim de máscara, vim toda protegida. Que bom. Não adianta falar, ai, que bom que você tá aqui, mas... Pois é, abracei minha mãe pela barriga de máscara. Assim, eu falei, oi, mãe. Ai. Chatão, ninguém aguenta mais, né? Anteontem foi o aniversário da minha mãe, a gente também cantou parabéns de máscara. Ah, não. Eu abracei a minha sogra como ninguém. Nunca abracei tanto a minha sogra. Muito amor. Sacanagem. Nininha, E eu? então, conta pra gente um pouquinho da sua história. De onde você é, por onde você andou. O que você come. Desde o comecinho? A parte fetal não precisa. Desde quando eu nasci? A parte fetal a gente pode pular. Tá bom, então. Bom, então, começar. Depois vocês vão me cortando aí, se eu estiver falando demais, vocês vão me encaminhando aí. Tá. Eu... eu comecei na minha carreira artística, assim, o meu pai, ele era ator, agora ele já não atua mais no teatro, mas ele, lá quando eu era pequenininha, ele era ator, minha mãe fazia as produções das peças dele e tal, então eu e minha irmã, a gente esteve sempre envolvida no meio da arte, assim, né? Nossa família sempre foi meio artística, assim. Sempre fiz teatro na escola, pequenininha e tal. E aí, quando eu fiz 15 anos, eu conheci o circo. Quem me levou para ir foi a Tati e a Louise. Louise fazia teatro em Cabo Frio comigo e tal. Falou, vamos lá, vamos testar. E aí a Tati também, que é minha alma gêmea também, que a gente começou juntinho aí. E aí a gente começou, oficialmente eu comecei com vocês, assim, né? Onde realmente eu resolvi e falei assim, não, então agora vou ser artista, não tem mais jeito, não tem pra onde fugir. Desculpa por isso. Desculpa. Comecei com vocês quando eu tinha 15 anos. Aí fiquei aí no circo em Búzios, o quê? 15, 16... Foi o quê? 2018, se eu não me engano, que eu entrei. 2018, 2008. 2018, Tá vergonha na cara. 2008. Esconder... Foi 2007 ou 2008? 2018, então você tem 17 anos agora, Nina. Vamos lá. Ah, tá bom. Então eu tenho 25 para outras pessoas. combinado. Combinado. Mas foi isso, acho que foi em 2007 ou 2008. Foi logo Entrei em depois do 2008. Janelas. Na verdade, no Janelas Foi. você já estava fazendo circo, era 2007. Então, no Janelas eu acho que eu não tava fazendo circo ainda, já tava? Não, no Janela, e você ajudou na produção com o Bruno. Pois é, a gente entrou pra fazer a iluminação, né, com o Bruno Peixoto. Depois você foi possível. A gente entrou pra fazer luz e depois eu comecei, foi isso mesmo. O Bruno, a gente já fazia luz com o Bruno em Cabo Frio, a gente fazia umas iluminações de uns balés, de umas peças que aconteciam em Cabo Frio. E aí acho que foi através daí também que a gente criou essa ponte com o circo e eu entrei em 2008. Eu acho que foi isso. Acho que a gente começou em 2008. E aí foi isso, aí entrei, me apaixonei,
Fiquei de 2008 até 2010, eu acho, né? Com vocês. 8, 9, 10. Acho que foi isso. Foram 3 anos. Porque em 2010, aí eu fiz prova para a Escola Nacional no Rio, na Escola Nacional de Circo. Aí passou uma leva, né? Passei minha irmã, passou o Manu. Guilherme foi depois um pouquinho, que ele ainda estudava, mas passou Natasha, passou Galerão. muito peso na Escola Nacional de Circo. Nossa, completamente. Continua indo, né? Tem muita gente lá ainda, né? Eu acho. Tomara que vai mais. Tem uns 15 que querem mandar Tomara. mais. Nossa, eu lembro da gente super treinando aí, fazendo várias barras, correndo no quarteirão e fora do circo. Nossa, a gente treinou muito. Deu certo, né? Fez resultado, graças a Deus. Funcionou. Funcionou super. E no mesmo ano que eu entrei para a escola, eu entrei para o Profac também, que é o Programa de Formação do Artista de Circo do Crescer e Viver, que é aquele circo que tem na Franca 11, né? Do Júnior, do Vinícius e tal. E aí eu comecei a fazer as duas escolas simultâneas, assim. Eu lembro que o Profac começou um pouquinho antes, o Profac começou em novembro, no final do ano, e a escola começou só no começo de 2011, se eu não me engano. Uma coisa assim. E aí é isso, aí fiquei fazendo as duas escolas simultâneas, sempre viciadinha em circo, né? A gente sai daí como? Viciadinha em circo. Aí já era viciadinha em circo. Você, né? Você tá vindo com sorte, né? Você fez Profac, Escola Nacional, Deus gosta muito de você, tá? Pois é. Mas aí a gente já fazia muita coisa também. Eu lembro que eu e a Tati, a gente saía da escola, qualquer aulinha, a gente não matava a aula de jeito nenhum. Bruno! A gente nunca matou a aula, mas a gente sempre saía quando tinha alguma aula que, final da aula, assim, do dia letivo, que não tinha uma aula, a gente, vamos pro blues. A gente ia, chegava antes, almoçava lá, levava a nossa marmitinha, ficava comendo, esperando começar a aula. Nossa, a gente passava o dia inteiro. E aí, quando a gente começou a ensaiar para os espetáculos também, né? A gente ficava de manhã até a tarde, de tarde até a noite. Lembro da gente pegando ônibus para Cabo Frio, tardão, perrengão. Pois é, foi um perrengue. Também, vocês já dormiram aqui várias vezes na casa da Super, galera. vários na sua casa, na casa do Gui, casa da Nath. Ih, vários abrigos buzianos aí pra gente. A gente dormia, inclusive, no espaço, entre um turno e outro de ensaio. A gente botava sempre umas passadeirinhas, a gente dormia. Muito investimento nessa carreira artística. Escorregava na baba de vocês, às vezes. Quase isso mesmo. Não corra, e piso molhado. Mentira, isso só a Tati fazia, eu não babava, não. Você é princesa, é isso mesmo. É princesa. Mas, enfim, aí vim pro Rio, aí comecei a levar realmente a sério essa coisa de ser artista, né? Fiz escola e era a mesma coisa, eu fazia Crescer e Viver de manhã e fazia escola de circo à noite. Aí, nos primeiros anos, eu ficava fazendo isso também, sempre assim, almoçava correndo lá no Crescer e Viver, andava em 15 minutos para a escola, que é bem pertinho, né, Praça 11 da Praça da Bandeira ali. A gente andando assim, correndo para não chegar atrasado, porque não pode chegar atrasado em nenhum dos dois, né? Chegou atrasado, você fica de fora, perde o dia. Perder um dia de treino de circo é a morte. Fica assim, não, pelo amor de Deus! Que a Pacata vai dizer pra mim hoje, se ela não alongar. Meu tempo recolhe na hora. Meu tempo recolhe na hora. Exatamente. Mas enfim, aí foi isso, sempre nessa correria, mas assim, sempre amando muito e sempre tendo em mente que é um investimento na nossa carreira mesmo, sabe? A gente corre atrás mesmo para conseguir viver disso. E aí eu fiz 4 anos de escola, 3 anos e meio de escola nacional, Profac acho que foram 4 também, foi mais ou menos o mesmo tempo. Só que eu lembro que eu tranquei um pouquinho a escola e continuei no Crescer e Viver para depois terminar a escola, que aí começou a ficar pesado demais. Que eu entrei para companhia, não para a companhia do Crescer e Viver, mas eles geralmente fazem os espetáculos todos os anos com alguns alunos e tal, e os espetáculos profissionais de lá. E aí eu comecei a fazer, aí era escola, Profac de manhã, escola de circo à noite, voltava correndo pro Crescer e Viver para ensaiar de 6 às 10, nessa correria, sempre nessa correria muito louca, meu Deus, eu tinha esquecido disso. E aí eu tive que trancar a escola de circo um período que dava para trancar, o Crescer e Viver não dava, né? Então eu aproveitei que a escola dava para trancar para também ter um respiro, né, para conseguir viver, enfim, para conseguir o músculo descansar.
sei lá, ficar viva até o final. Não sei, Ficar viva, pois é, pra minha mãe me ver, né? Minha mãe me dá pode comida. ser. Ainda é aquela cama amarrotada ali, que vai e volta e fica bagunçada. Era tipo isso, minha mãe não me via, né? Minha mãe não me via. Nem desde que eu comecei a fazer embuste, minha mãe não me viu mais. Ela nunca mais me viu, ficava o dia inteiro treinando. Eu vim hoje passar meu aniversário. Exatamente, primeira vez que eu vejo minha mãe desde 2010. Mas enfim, aí é isso. Aí comecei, aí fiz as escolas, aí me formei nas duas. E aí, enquanto eu estava terminando a escola já, lá para 2014, finalzinho de 2013, 2014, aí eu comecei a trabalhar mesmo. Que aí os professores da escola mesmo vão te encaminhando para alguns eventos, para alguns trabalhos. Eu estava fazendo os espetáculos do Crescer e Viver, que já eram mais profissionais mesmo, comecei a receber e tal. E comecei a fazer uns eventos, né? Comecei a fazer evento em festa, fazer acrobacia aérea, fazer uns numerozinhos de contorção, bem assim, bem fajutos. Mas aí comecei a fazer isso. E aí, quando eu acabei a escola, eu fiz uma super viagem com o circo, que foi super incrível, assim, que eu acho que foi uma das melhores experiências que eu tive, que foi com o teatro, uma companhia chamada Teatro de Tábuas, de Campinas, que foi uma diretora aqui do Rio, a Adele Constantini, que me chamou. E a gente, você conhece, Marina? Você é de lá, né? Eu já treinei lá com o Lume, no Teatro de Tábuas, um espaço incrível. Sim. Incrível, não, é um super espaço incrível. Eles têm uma, não sei se é assim hoje em dia, mas eu acho que é. É como se fosse uma vilazinha. E eles têm espaço de ensaio, eles têm sala de construção de figurino, de cenário, eles fazem E tudo tudo lá. muito artesanal. Tem um Muito. festival, né? O Festival Sim, em Campinas. no Lume, né? Mas a gente tá falando do Teatro de Tábuas. Que é super legal, que é bem isso, é tudo muito artesanal. Então a gente estava ensaiando, aí a costureira chamava a gente, vem cá para ver se o seu ajuste de roupa ficou bom. Aí a gente dava uma fugidinha, experimentava o figurino, voltava, ensaiava com ele. Se tinha algum problema, na hora ela já arrumava. Oi? Quase uma utopia isso, uma utopia. Completamente, não, incrível, assim, um sonho de vida. Ainda quero ter um espaço assim para mim. Construir um galpãozinho, sei lá, em Miguel Pereira, para chamar a gente para treinar. Mas aí, e foi isso. E a gente viajou, falar um pouquinho dessa viagem que foi muito, muito importante para mim e acho que é muito uma experiência muito interessante de contar, que a gente viajou o Brasil inteiro de ônibus. Então a gente saiu de Campinas, não lembro exatamente o trajeto que a gente fez, mas a gente foi do sul até a Bahia e voltou assim até o Mato Grosso, sabe? A gente deu a volta no Brasil de ônibus. Foi incrível. E a gente apresentava nas cidadezinhas, nas menores cidadezinhas que existiam, assim, que eu não vou nem lembrar o nome, mas eram cidades completamente fora do mapa artístico, assim, sabe? Que demais. Dentro eixo, né? Muito incrível. E a gente apresentava num caminhão. Então a gente ia de ônibus, o caminhão ia atrás da gente, e o caminhão levantava 3 andares, a gente tinha uma estrutura super construída, que é essa coisa super de circo. A gente montava o caminhão, tinham os caras que ajudavam a gente, lógico, porque tinha um maquinário caminhonesco que é muito difícil de fazer. Mas é isso, a gente que montava nosso aparelho, que é super importante, né? Cada artista montar seu aparelho por causa da segurança. A gente que se alongava, enfim. Era tudo a gente que fazia, a gente cozinhava junto. Foi tipo, uma experiência incrível. Quanto tempo durou essa viagem, Nina? Foi 1 mês e meio, talvez 2, mas acho que foi mais para 1 mês e meio do que para 2, sabe? Mas transformador, né? Não, assim, completamente. Aham. Vivência, assim, circo à flor da pele mesmo, porque arte, né? Arte em geral, porque era um espetáculo super artístico mesmo. A gente tinha muita técnica de circo, mas a gente teve muita vivência teatral também. A Adele tem uma experiência super teatral também, que foi quem dirigiu a gente. E foi isso, era bem teatral. E aí, quando eu voltei disso, foi antes ou foi depois? Eu tentei fazer uma prova para uma escola de circo na França, em Toulouse, pro Lido. E não passei, fiquei muito arrasada. Fiquei Pode ter sido mandinga da sua mãe. Pode ter sido. Ela falou, não vai, pra longe, não vai. Pra França você não vai. Mentira, de jeito nenhum. Minha mãe me deu uma força. Limpar aqui a barra. É muito legal, assim, Nina, falar sobre isso, assim, porque a gente às vezes recebe as pessoas aqui e aí todo mundo acha que
a vida é só êxito, né? E é legal a gente falar sobre quando a gente não consegue atingir um objetivo, porque isso acontece, né? E que isso não derruba a gente, né? E não deixa de ser um êxito, né? Pô, me Sim. preparei, juntei meu dinheirinho de evento, sabe? Fui até a França, fiz a prova. Eu fiz uma em Toulouse e fiz uma em Lyon também, se eu não me engano. Fiz 2 provas e não passei. E é isso. Na época, foi antes de viajar, foi antes dessa viagem. Eu lembro que essa viagem me curou. Me deu um... então a vida continua depois disso, sabe? Oh, que bacana, A vida, gente. a vida não Olha para. isso, tá vendo? Ela Não, tinha e às vezes você não passou para fazer essa viagem que te trouxe o teatro também, né? E também tem um fator muito universal do universo, porque você começou a falar da viagem, que você ia em cidades que não tinha acesso à cultura, que a cultura não era uma coisa tão presente. Então você imagina a referência que você foi de talvez você ter sido a primeira artista circense que aquela comunidade viu na vida. Com certeza, tinha cidade que nunca tinha recebido teatro, nem nada na vida, e você via os olhinhos das pessoas, assim, do pessoal levar a cadeira de praia, sabe? Levar o banquinho de casa pra praça pra ver o espetáculo. Gente, não tem coisa igual, não tem mesmo, assim. Foi a melhor experiência da minha vida, assim, com arte, eu acho, sabe? Eu acho que acho que a gente tá aqui meio pra isso, assim, né? Mais do que pra... Muito mais do que pra brilhar e sobressair, enfim... ter o reconhecimento das pessoas é para fazer a mudança na vida das pessoas, que é o que vocês fazem aí, né? Porque, ó, vocês pingaram em mim aqui, ó, umas mudancinhas bem, bem consistentes. Mudaram completamente a minha vida, completamente. Mas é isso. E aí, depois disso, depois dessa trajetória com circo, assim, quando eu voltei de Toulouse, voltei da França, voltei dessa viagem e tal, aí eu entrei para a faculdade de teatro. Que também foi a gotinha que a Marina me pingou aí completamente. No primeiro ano de circo aí no Obséquios. Fazendo o textinho lá do... Como é que era o texto? A gente se acostuma? A gente se acostuma completamente. Da faca e da baioneta. Eu demorei tanto para falar baioneta. Baioneta. Nossa, eu errava sempre essa frase. Eu lembro que até conversei com a Marina, não tem como mudar essa frase, que essa menina tá difícil para ela. É um texto da Marina Colassante, que a gente até colocou há pouco tempo atrás no TBT. Eu vi. Lindo, chorei horrores, chorei baldes vendo Obséquios. A Tia Jill e o Tio Bastian que estão produzindo esses TBTs lindos. Maravilhosos, maravilhosos. Ai, foi incrível. Mas enfim, aí comecei a fazer faculdade de teatro e aí eu parei, dei uma afastadinha do circo, assim, né? No sentido de atuação profissional mesmo. Eu comecei a deixar um pouquinho de lado, assim, comecei para focar mesmo na faculdade, né? Porque na faculdade é aquela coisa também. Você fica o dia inteiro ensaiando, aí você fica batendo texto depois da aula, e aí ensaia para a cena que você vai ter no dia seguinte. É uma imersão, né, Nina? Assim, é uma imersão. Porque cada trabalho é uma cena, é um estudo, né? Exatamente. Você fez qual faculdade mesmo? Eu fiz Cal. Fiz a Cal. E foi uma coisa muito, muito também assim. Foi isso. Eu cheguei dessa viagem, tinha passado pela França, aí tava um pouquinho assim, meio desolê com a vida, sabe? Tava meio desacreditada um pouquinho. Aí recebi um e-mail da Cal de caixa de e-mail, assim, direct, sabe? Nem sei como é que chama isso. Mas enfim, baú de e-mail, sei lá. E aí recebi um e-mail e falei, vou lá fazer essa prova. Aí fui, fiz pelo FIES, a Cal aceita o FIES, isso é muito legal de saber também, se alguém tiver interesse em fazer uma faculdade e tal, fiz o FIES, vou pagar até o final da minha vida, mas valeu super a pena. Tem o Unirio também, o Unirio é incrível, também o Unirio não paga, é incrível. Mas enfim, aí fiz o teatro. Oi? Não, o Unirio realmente é um útero, né? Tem a Valentina que agora tá fazendo Unirio, licenciatura. A Valentina tá aqui, né? Muito legal. Você fez Unirio, né, Marina? Se formou lá, né? Fiz licenciatura também. Eu tava querendo completar, na Cal em bacharelado, né? Não tem licenciatura. Eu tava querendo fazer uma licenciatura no Unirio pra começar a dar aula de teatro. Eu já dou um pouco de aula de teatro, né? Eu dou aula de teatro, dou aula de
de circo, continuo dando aula e tal. Eu ia perguntar isso agora, né? Como você tem atuado no... Quer dizer, antes da quarentena, como você estava atuando no Rio? Então, antes da quarentena, eu tava fazendo isso. É muito louco como na minha vida o circo e o teatro sempre andaram muito juntos. Depois que eu me formei e tal, tudo anda muito junto. Porque às vezes eu faço uns trabalhos de teatro que precisam de gente de circo. E às vezes faço os trabalhos de circo que precisa de gente que tem uma noção teatral, assim, uma noção de palco, né? Aham. Palco não, né? Palco o circo tem também, mas mais teatral mesmo, de texto, sabe? De presença, enfim. E isso se torna um super diferencial, né, Nina? Isso eu tenho percebido aqui no Rio que isso é realmente um diferencial, assim, me abre outras portas, sabe? Eu não fico só em uma coisa. Eu acho que pra gente que é artista é muito importante, né? A gente ter várias portas abertas, porque isso não é fácil viver de arte mesmo. Não é balela, é realmente um fato, não é fácil. Mas Olha, é possível, o Carlinhos está falando isso aqui. O Carlinhos participou de uma live aqui, algumas lives atrás, e falou, ele gosta quando os artistas procuram buscar novos conhecimentos dentro da arte. E ele falou isso, assim, Carlinhos, a live dele foi uma escola aqui, ele falando tudo que ele já fez também. Pois é. É muita coisa, a gente faz coisa para se virar, né? Eu vendia bolo na faculdade, vendia bolinho de cenoura na faculdade para pagar minha passagem. Os docinhos salvam. Ia pra faculdade com o dinheiro do bolo. E vendia mesmo, as pessoas compravam super, assim. Para os professores a gente falava, para ajudar, paga passagem. Aí eles compravam a merda. Jogar esse papo. Eu vendia meu corpinho, mas aí eu tive que ir pra casa. Não deu. Não. Eu vinha andando pra casa que não tinha. Não. Eu fazia, mas não. O Bastian fala, é muito legal ver como você mergulha em tudo que se propõe. Vive intensamente cada proposta que se faz. Sim. E aí o Carlinhos também fala... Ah, não, calma aí. Bem... Ah, não. Eu ia repetir. Carlinhos, tu é guerreira, Nina, das minhas. É porque é isso, né? Eu acho que é importante falar que nem tudo são flores, né? Que é um caminho que você tem que realmente batalhar. Eu acho que com muita coisa na vida, acho que com tudo que a gente acredita que vai fazer a diferença na nossa vida e que a gente quer seguir esse caminho, a gente tem que batalhar. Mas com a arte, realmente é um pouquinho mais difícil, assim, mas não é impossível, né? Quando eu comecei a fazer teatro, no comecinho, bem no comecinho mesmo, assim, talvez até no circo ainda, eu ficava nessa coisa que a gente tem, né? Todo ator tem quando é novinho, de vou pra televisão e vou fazer televisão e aí isso vai me dar um dinheiro, aí eu vou investir no meu sonho com isso. Mas não é assim, né? A gente já tá investindo no nosso sonho. Pô, desde que a gente tá lá pagando passagem de ônibus pra Búzios, de Cabo Frio pra Búzios, comendo na marmitinha. Isso já é um super investimento, né? A gente acreditar no nosso sonho já é um super investimento, né? E o Reiner Tenente, do Seften, ele colocou um vídeo super interessante essa semana que vale a pena assistir. A gente até compartilhou nos nossos stories aqui no Círculo Social. Muito legal. Depois entra lá no... Eu não sei se tá no Seften ou no dele, pessoal. Tá no dele, pessoal. Procure no Reiner Tenente. Ele publicou um IGTV muito interessante. E tem a ver com isso que a gente está falando também. O caminho é árduo. A gente tem que fazer sanduíche, bolo para vender, para poder continuar onde a gente quer. A gente seguir na trilha que a gente quer e sem autopiedade. Exatamente. Isso aí. Bola pra frente. É saber o que você quer, né? Porque se você não sabe por onde você vai, qualquer caminho serve. Então, se você tem foco, é isso aí. O que vai me levar para lá vender bolo, sanduíche. Exatamente. E isso também não quer dizer que a gente não entre numas bads, porque a gente entra em bad. Nossa, o quê? Todo quarentena, assim, de manhã acordo sorrindo, na hora do almoço tô chorando, de noite quero matar alguém. Tô pensando sobre como vou me virar, dinheiro. Nessa mesma ordem. Não exatamente nessa mesma ordem, não exatamente só essas 3 vezes, assim. Já tem 24 horas, são muitas nuances. Muito bom. Mas, enfim, tem essa coisa... Oi? Também passo por isso aqui em casa. Nada. As piadas de sempre. Saudade, cara! Caraca, muito bom, gente. Mas é isso, a gente entra nessas bads e o importante é isso. Acho que as bads, elas são um pouquinho importantes porque elas colocam a nossa cabeça no lugar também. Elas dão uma chacoalhada pra gente se reorganizar o nosso caminho. E isso, ir lá atrás, voltar lá atrás e falar,
qual é o meu foco? O que eu quero? Eu quero sair? Eu quero parar de ser artista? Eu quero, sei lá, fazer qualquer outra coisa na minha vida? Não vou, não tenho condição de sair do meio artístico, porque não dá mesmo, é alguma coisa que não dá, não é uma escolha. Não é Ó, uma o Bruno opção. falando aqui, porque acho que ele chegou depois do que você falou. E ainda participou de um monte de montagem de luz na região dos lagos. A gente falou, Bruno. Bruno. Tinha uma companhia que chamava 4x4, que era eu, a Tati, a Júlia e o Bruno, que a gente montava todas as luzes do Teatro Municipal, subia naquelas escadas assim. Minha mãe que não sabe disso não, mas a gente subia numas escadas, teatro é altão, né? De madeira. Minha filha, olha só. Acho que ela vai Perigosa. saber disso agora. Essa é uma live. Talvez a esteja sabendo nesse momento. A Júlia acabou de entrar. Simona falou, oi, Bruno. Eu também. Mas enfim. E aí, Bruno voltando a falar de. ensina muita coisa para muita gente. É um grande mestre. É, ele é incrível mesmo. Bruno é padrinho dos filhos que eu vou ter. Meu irmãozão, amo, parceirão da vida. A minha irmã dando oi aqui. Mas então. Mas voltando a falar de trabalho mesmo, que eu tava falando que o circo chama, o teatro chama o circo. É isso, eu tenho feito muitos espetáculos de teatro, alguns de circo, é isso. Depois que eu entrei pro teatro, o circo ficou um pouquinho mais afastado e eu tô dando mais aula, assim. Eu treino um pouquinho, mas só pra mim mesmo. Faz tempo que eu não faço um espetáculo mesmo de circo, um trabalho de circo. E tudo bem também, eu fiquei um pouco em crise nos primeiros anos de teatro, que eu falo, cara, investi tantos anos de circo na minha vida pra abandonar tudo e ficar só no teatro, não sei o quê. Mas não é bem assim, né? Tipo, as coisas vão aparecendo pra gente, a gente tem o nosso tempo de entender uma coisa, entender outra, entender o tempo de juntar as duas de novo. Né? Eu acho que a gente tem. Esses tempos são bons pra gente colocar a cabeça no lugar e entender mesmo a trajetória que a gente fez até aqui, a trajetória que a gente quer seguir. E fazem Mas, parte da enfim. sua constituição enquanto artista, né? Porque quando você vai construir um edifício, você não constrói duas vezes a fundação. Você passa pela fundação e ergue as paredes. Completamente. Então, O papo é muito besta. Mas isso, assim, você não vai reaprender o circo, você vai reaprender de outras formas. Você vai reinventar o circo dentro de você com o teatro e dando aula também. Eu também passei muito por essa crise quando eu comecei a dar aula, porque eu entrei para a faculdade para ser atriz. Sim. E aí eu entrei na licenciatura e queria trocar para o bacharelado. E não troquei, porque a licenciatura me tomou de uma forma avassaladora. E é isso. Muitas coisas no caminho, elas se colocam, independente da nossa vontade, e a gente tenta lutar contra elas, mas elas é o dedinho divino, né, falando no nosso destino também. Com certeza. E é isso, eu dou poucas aulas de teatro, eu tô começando a dar aula de teatro para criança agora, eu amo dar aula para criança, amo. Mas eu dou mais de circo do que de teatro, porque é isso, o teatro é um pouquinho mais jovem na minha vida, né? Um pouquinho mais novo. O circo não, o circo já tem uma fundação um pouquinho mais sólida e tal. E é impressionante como quando a gente dá aula, a gente aprende tudo de novo, né? A gente aprende muita coisa de novo, a gente aprende outras coisas. Eu amo dar aula, amo. Outras formas, né? Outros pontos de vista sobre aquela mesma coisa. Total, completamente. E eu amo muito dar aula para criança também. Eu gosto mais de dar aula para criança do que dar aula para adulto, porque é isso, a criança ela tá muito disponível, né? Ela acredita e confia muito em você, nos seus ensinamentos. Você fala, pula, daí ela pula. Falando também que a criança, ela tem padrões ainda a ser definidos. Então, muitas vezes, alguma técnica que você tem cristalizada, que não, a técnica é assim, assim, assado, e ela, às vezes, numa espontaneidade, faz de um outro jeito, você repensa todo um processo de aprendizado teu a partir da espontaneidade da criança. Eu também adoro criança. Nossa. A criança Eu adoro. confia, né? A gente acabou Exatamente. de participar de uma live também com o Cláudio Barria, que estava falando a respeito da criança. Como é que você vai ensinar para a criança a brincar? Né? Realmente, a criança, ela detém todo o saber e a gente vai lapidando e encaminhando, mas é importante a gente também, né? não deixar que ela perca a infância dela, que pode perdurar a vida inteira. Completamente, eu acho que é muito isso, a gente sente isso na pele, né? A gente que, enfim, nós artistas, a gente sente que a gente não vai deixar nunca de ser criança, a gente não pode deixar de ser criança, né? A gente tem que ter um miolinho aqui inocente que a gente
às vezes acha que perdeu, mas a gente vai lá e resgata. Porque às vezes ela quer se perder, mas a gente precisa fazer esse trabalho do resgate pra gente seguir, acho que acreditando mesmo, né, na vida, acreditando no nosso, sei lá, nosso propósito é um pouco prepotente, né? Mas foi a palavra que me veio agora. Mas no nosso foco, né? No que a gente acredita que a gente veio para fazer nessa vida, no que a gente acredita que vai mudar o mundo, o que a gente pode fazer, que é pequenininho, mas que é muito verdadeiro para mudar a vida das pessoas, para mudar a nossa vida, o nosso entorno, né? Enfim. Nina, eu não estava no script, mas eu queria que você falasse um pouco sobre um projeto lindo e recente que você está envolvida agora, que foi o vídeo que vocês lançaram na semana passada. Então, isso aí esse projeto pra gente. Faz parte do alimento da quarentena, né, esse projeto. Eu ia perguntar para você aqui de que forma seu movimento no Rio, enfim, profissional, foi afetado pela quarentena, mas então vamos direto para esse projeto, porque a gente... Vou misturar os dois, porque tem muito a ver, assim, né? Porque é isso, a gente, fora da quarentena, eu dou aula de circo lá na Ilha do Governador e moro no centro. Então, para eu dar aula às 9, eu tenho que acordar na minha casa às 5h30. Sempre isso, né? Pra fazer muita coisa. Então, com a quarentena, a nossa vida deu uma quietada brusca, né? De uma hora para outra, assim. E é isso, primeira semana de quarentena, eu fiquei fazendo várias lives de exercício, falando, nossa, vou fazer várias lives. Mas foi a primeira semana. A segunda semana eu já tava assim, não quero fazer mais nada, não. Vou ficar aqui quietinha, vou deitar na minha cama, vou ver um Netflix. Fiz até umas aulas de vocês, depois eu falei, gente, preguiça, tô com muita preguiça mesmo. Mas enfim, aí foi surgindo essa demanda de aula também. A gente foi se reinventando, né? Todo mundo foi se reinventando. Então, esse espaço que eu dou aula lá na ilha, que chama Espaço Elo de Exercício, é um espaço que tem várias aulas. Tem acrobacia aérea, e tem yoga, tem pilates, tem treinamento funcional, tem um monte de coisa. E a gente ficou 2 semanas fazendo reunião, tentando resolver o que a gente ia fazer. Nas primeiras semanas a gente ficou fazendo live, eram umas lives fixas, horários fixos de live. E depois a gente começou a passar para o Zoom, porque o espaço lá tem uma casa que eles pagam aluguel, então não dá para simplesmente parar de pagar o aluguel. A gente tinha que manter essa renda de alguma forma. Então a gente começou a dar essas aulas pelo Zoom mesmo. Aí fez um pacote especial para os alunos, enfim. E falando um pouquinho dessa aula, né? Que eu dava aula de acrobacia aérea lá, e como não tem como dar aula de acrobacia aérea à distância, é impossível. E nem é seguro, ninguém faz em casa sozinho, não façam em casa sozinhos. Eu passei as minhas aulas para aula de flexibilidade circense, que foi o que eu me formei na escola de circo, né? Me formei em contorção e em acrobacia aérea, mas assim, contorção já foi embora, já voou. Mas assim, a gente mantém um cuidado com o corpo, uma flexibilidade, então passei a dar essas aulas. E aí, eu dou terça e quinta. Então, as terças e quintas, meus dias de terça e quinta, eles são bem ocupados. Que eu dou essas aulas lá de manhã e dou umas aulas particulares à tarde também para uns amigos meus que vieram me procurar e tal. E aí, segunda, quarta e sexta são dias completamente vazios, sem nada para fazer, que você fica no ócio. E isso vai te tomando, aí você entra nessas crises de, meu Deus, dinheiro, artista, vou vender roupa em shopping, o que eu vou fazer? Aí comecei a ficar nessa noia, e aí tem uma amiga minha que eu converso muito com ela, é uma super amiga, Natasha, acho que ela tá até por aí, que é autora desses textos maravilhosos que eu tenho feito esses vídeos. E aí ela que jogou pra mim, ela falou, amiga, você se movimenta tão bonito, seu corpo é tão bonito se mexendo, vamos fazer uns vídeos, vamos aproveitar esse ócio e dar criatividade, entrar nesse tal de ócio criativo aí, pra não deixar a mente dar pane. E eu fiquei meio relutante, falei, amiga, jura, parar, filmar, botar câmera, nossa preguiça, limpar a casa, botar roupa, morrendo assim de preguiça mesmo. Não, botar roupa, escolher um figurino, sabe? Escolher uma arte, assim, né? Produção, né? Pois é, produção, tá na quarentena. Eu tava bem assim, ninguém é obrigado a nada na quarentena. Então eu tava assim, tô irritada, não quero fazer nada. Mas aí isso foi me tomando de uma forma muito ruim, né? Essa coisa de não vou fazer nada, porque realmente a gente entra em pane mesmo. E aí a Natasha falou, não, amiga, vamos, faz aí uma coisinha qualquer, a gente filma e faz. E aí a gente fez 2 vídeos de movimentação, que ela escreveu 2 poemas maravilhosos, vocês vão lá no meu Instagram pra dar uma olhadinha. Comigo movimentando. Segue a Nina Rodrigues.f, eu acho, nem sei direito o que é, mas acho que é isso. E aí fui eu me movimentando,
ela fazendo texto. Depois eu falei, amiga, você também, vamos dançar também, então vamos fazer uma coisa junto aqui. Aí ela, o segundo vídeo que a gente fez, ela também tá se movimentando, ela também dança, maravilhosa. Ela fica assim, ah, não, eu não danço, não sei o quê. Mas dançar é uma coisa que todo mundo faz, né? A gente se movimentar, todo mundo se movimenta, a gente só tem que parar e prestar atenção no nosso corpo, né? É isso, eu levanto um braço aqui, isso aqui já é. Ou outra pessoa que levanta rápido, outra pessoa que levanta desengonçada. Cada um tem a sua qualidade de movimento e cada qualidade de movimento é linda e única e importante, né? Aí eu falei, vamos fazer junto então, não sei o quê. Ela, ai, tô morrendo de vergonha. Ela fez, ficou lindo o vídeo, maravilhosa. A gente começou a brincar de editar. Enfim, aí isso começou a tomar de forma muito positiva o nosso tempo e os nossos dias, nossa cabeça, né? Que é isso, pensar em produção, pensar na roupa que a gente vai colocar, aprender a editar vídeo, escolher uma música, escrever um poema, não sei o quê. E aí ela escreveu um outro poema, que foi esse terceiro das mulheres, que foi desse projeto, que chama Mulher Plural, que é um texto lindo sobre a potência feminina, assim, a força da mulher. Que é um texto maravilhoso. Ela escreve super bem. Eu falei assim, amiga, vamos escrever alguma coisa. Ela, toma aqui, escrevi. Ela escreve, assim, de um minuto pro outro, ela escreve o negócio. E aí a gente ficou pensando, como é que a gente vai fazer isso dessa vez? Vamos filmar de novo a gente? Como é que a gente vai fazer? Aí a gente começou a ter essa ideia de chamar mulheres fortes e potentes do nosso círculo de convivência, assim. E aí eu fui parando para olhar, a gente falou, vamos botar umas 20 mulheres. Aí eu fui parando para olhar, falar essa. Fui chamando um monte de gente. A gente acabou com 60 mulheres. Foram 64, na verdade. E aí, porque a gente parou, porque se a gente tivesse continuado aí. Prendeu meu dedo aqui. Cara, assim. Mas enfim, porque se a gente tivesse continuado a chamar, a gente ia ter passado de 100, com certeza. Porque é muita mulher que a gente vai percebendo, né? Quando a gente para atentar para isso, a gente percebe quanta mulher maravilhosa a gente tem ao nosso redor. Quanta mulher potente, quanta mulher incrível, com muita história de vida, sabe? E aí eu fucei em todas as minhas... fui chamar gente aí do circo, que fez circo comigo, sabe? Depois dá uma conferida, galera, porque vale muito a pena. Tá em qual plataforma o vídeo? Tá no YouTube? Tá no Instagram. Tá no meu Instagram. Beleza, então. Então, galera, saiu daqui direto pra ver o vídeo da Nina. Dá uma olhadinha lá, Mulher Plural, que é a última coisa que tá postada. Acho que eu nem postei nada depois disso. Tô meio longe do Instagram. Mas é isso. Quantos caminhos, quantas mulheres com trajetórias fortes, incríveis e difíceis. É isso que a gente está falando, que volta aí de novo no nosso foco de vida, né? No que a gente acredita, que a gente... Um monte de mulher com filho, já um monte de amiga minha com filho, que a primeira informação, assim, a gente fala, caraca, fulana tá com filho, né? A gente fica meio assustado, assim. A gente que mais nova que eu, que fazia circo, né? Que a gente era criancinha. E a gente fica assustado no primeiro momento, mas depois você vai vendo a pessoa tá lidando super bem com aquilo, não é um problema. A pessoa é o fluxo da vida mesmo, né? É a vida, é o fio da vida se desenrolando e cada um segue o seu caminho e é lindo a cada maneira individual de seguir, né? Cada um lidando com a vida do jeito que ela é. E acho que é isso. Do jeito que vai sendo construída, do jeito que ela se apresenta. Do jeito que a gente se modifica a favor do que vai acontecendo, né? Do jeito que a vida modifica a gente vai aprendendo coisa nova todo dia. Dentro do que a gente tem e não tem controle. Completamente. Quando a gente não tem controle, principalmente. Eu vou falar aqui, mas tá difícil vocês dois. Uma frase de efeito assim, bonita que nem essa, eu não tô conseguindo. Pensar numa frase de efeito bonita. A vida é a vida e a gente vive a vida também. Boa! Achei bonita. Cara do Fábio. Morrendo de saudade, gente. É que você ficou falando tão bonito que eu fico assim, agora eu falo. Não vai dar pra falar. Então, Nina, já que você tá com saudade, você tá em Cabo Frio, a gente tá fazendo um sorteio. Papi vai estar na sua porta para passar 15 dias da quarentena. Eu vou adorar. Porque eu só consigo, quando eu lembrei que ela era com você, eu só consigo lembrar das festas juninas que a sua mãe fazia.
que era um exagero. Tipo, aquelas mesas cheias de coisas. Quantas pessoas vêm? 5 ou 6. Cara, minha mãe é muito exagerada. Nessa festa que vocês foram, que foi meu aniversário até, a gente fez um pouquinho antes pra pegar uma festa junina, ficou lombinho de frios, assim, congelados por tipo uns 3 meses no congelador, assim. Nossa. Muita comida, tinha todinho. Minha mãe comprou muitas caixas de todinho, Guaravita. Minha mãe é muito exagerada, cara. Eu tô torcendo pra você ganhar essa sorteio. Sorteio. Tomara que você ganhe. Nininha, Diga pra mim. seguinte, este momento é seu. Manda um recado para quem está assistindo a gente, fala a sua mensagem, o que você achar para a galera que está aí. Tem muita gente, né? De diversos lugares. Inclusive Júlia Faria, inclusive Edgar, inclusive Simona, inclusive Marília. Se preparem que vocês vão receber uma ligaçãozinha. E minha irmã já treinou toda, com certeza. Minha irmã já ficou assim, ai meu Deus do céu, com certeza não. Não, eu chamei minha irmã e minha mãe pra fazer só um adendo, pra fazer parte desse vídeo, né? Da Mulher Plural. Eu falei, pô, minha mãe e minha irmã participar aqui. Minha mãe falou, você tá louca? Eu odeio ficar pela frente das câmeras, eu gosto de produzir. Agora, na frente da câmera, desculpa, filha, não vai dar não. Amedrontadíssima. Minha irmã eu chamei assim 5 vezes. Eu falei, Ju, grava um negocinho, uma frasezinha. Ela, eu vou pensar. Eu, não, então grava só a frasezinha. Ela, eu não quero minha voz, não. Eu falei, então grava só um olhinho seu, só pra eu ter essa imagenzinha no meu vídeo. Aí consegui um olhar dela. Porque ela vive no Instagram postando onde ela vai, o que ela faz, como as coisas que ela faz. Só batendo nessa Júlia, só batendo. Ela vive, mas ela ao vivo, enfim, só batendo mesmo. Mas enfim, o que eu tenho a dizer para as pessoas, acho que é meio que isso que a gente conversou aqui, no geral, né? Não é nada. Não vou aqui dar lição de vida para ninguém, não. Mas é isso, eu acho que eu tiro muito pelo que eu vivo, pelo que eu já vivi, pelo que eu vivo, pelo que eu ainda vou viver, que é isso que a gente falou de manter o foco, né? De acreditar. Se você quer fazer uma coisa, então acredita, investe nela, sabe? Não fica assim, vou fazer um negocinho aqui, vou fazer um negocinho aqui, aquele negocinho passou ali. Não fazer nada, pode fazer milhões de coisas, mas vai a fundo em tudo que você for fazer, assim. Não faz nada meia boca, sabe? Não deixa... Sempre que você achar que tá fazendo o seu melhor, pode acreditar que você ainda pode fazer melhor que isso, sabe? A gente tá fazendo o nosso melhor, mas a gente sempre tem um limite para passar. Então, assim, se as coisas estão muito acomodadas, a gente tá muito feliz, muito tranquilão, a vida tá ótima, arruma uma coisa para passar esse limite. Para te desafiar. Pra se desafiar. Nossa, eu ia falar isso quando você me mandou o scriptzinho de roteiro dessa conversa. Que tem uma perguntinha lá que é tipo, o que o círculo social mais deixou na minha vida? Eu acho que eu já falei pra caramba, acho que tudo que eu falei inclui isso, mas o que eu pensei... Aqui, ó, o negócio tá muito mais interessante. Mas eu lendo, eu pensei muito nisso, que é essa coisa de desafiar os limites, que o circo tem muito e que eu aprendi muito aí com vocês, que é desafiar os limites, é realmente acreditar que você é capaz de fazer o que você quiser na vida, sabe? É só acreditar. É só acreditar e querer muito, né? Lutar. Não é fácil, é isso, não é fácil. Mas se a gente acreditar e lutar por isso, a gente consegue, com certeza, né? Tamo aí, a gente tá aqui, vivendo de arte, vocês estão aí há 17 anos fazendo esse projeto. Eu tô aqui, ó, pequenininha, jovenzinha, nem tão jovenzinha assim mais, né? Mas assim, jovenzinha que eu digo de carreira, né? Tipo, é isso, acabei de... É tudo muito novo, né? Então tem um caminho muito longo pela frente, mas estou acreditando nele, eu desconfio dele todo dia, mas todo dia antes de dormir eu falo, não, é isso que eu quero e é isso que eu acredito, é isso que eu vou fazer. É isso. A gente desconfia confiando todo dia, né? Exatamente. Confia, mas acredita. Aí foi bonita essa. Olha só. Toma! Ponto para o papel. Nininha, A gente acredita. passou tão rápido. Que horas são? Nem vi que horas são. 7h23 já. Passou bem rápido. Dá pra gente ficar a noite inteira aqui. Vamos fazer uma noite de jogos, conversar, beber água e refrigerante. Né?
Eu senti ironia na voz de vocês. Ai, O que saudade, vocês estão saudade de falando? vocês. Nada? Então, tá marcado. Enfim, Quando tudo acabar, quando acabar essa com pandemia. cada pessoa que fez live com a gente. Meu Deus do Nossa, céu. imagina, vamos fazer um festão, eu boto fé, hein? Não, olha, Vamos. gente, já tô marcando esse ano. Se a gente conseguir sair de casa até o dia do meu aniversário, eu vou fazer uma festa de 3 dias para comemorar meu aniversário. Ah, Tô dentro. Não, e eu, inclusive, eu acho que tem que ser um local bonito, com uma pousadinha, porque me cansei, fui pro quartinho, tomo uma festinha, volto pra festinha. vai ser no The Search. Já vou Chique, marcar aqui o pessoal do The Search. O hostel é aqui onde a gente faz canoa. Pô, sucesso. Já tô começando Adorei. a produzir, ó. Maravilhoso, pode contar comigo, eu te ajudo. Demorou. Fazer umas Sim, videoartes é assim, ó, na parede. Como? Fazer umas videoartes na parede, assim, do seu Essa parte eu vou aniversário. deixar com vocês. Você, Julia Sebastian e Júlia vão cuidar muito bem disso. Boa, boa, pode deixar. Obrigada por foi estar aqui com ótimo. a gente. Obrigada a vocês pelo convite. Adorei estar aqui. Foi ótimo falar sobre tudo, botar a cabeça em ordem. Quando a gente fala, a gente organiza um pouquinho as ideias também, né? Relembra de tudo. Verdade. Foi super É muito gostoso. Fiz E todo é um isso cenário também. blogueirinho, ó. Quê? Um cenário blogueirinho, ó. Eu ia falar. Não, tá um Eu também arraso. temos um universo ótimo. É o quarto da minha irmã. Minha irmã é muito princesa. Manda um beijão pra ela e pra Rosinha. Mano, pode Muito deixar. Quantas vezes minha mãe já não quase infartou me vendo, né? Fazendo circo. Quase caindo de cabeça no chão, no tecido. A Júlia caiu algumas vezes, né? A Júlia caiu algumas vezes. Não é Eu também assim. caí, né? Júlia, tô aqui. Ela tá aí pra se defender, tá? Ela Não vai é falar assim com você mesmo. depois. Mas ela já veio caída pra gente, Gente, né? olha só, aí falta 1 minuto. A gente vai cair assim mesmo. Então, olha. Então Tudo bem, vamos continuar cair batendo rindo. papo. Não esquece que amanhã tem programação de live da Rede Circo do Mundo. E sexta-feira também tem programação. E amanhã a gente tem um Pode falar. espetáculo lindo às 18 horas via Zoom. Nossa, Ai, que lindo! Eles falaram, né, que a menina... Como é? Chloe, o nome dela? Chloe. Bonitinha, que fofa. Amanhã às 6 da tarde. Eu vou assistir também. Isso, assistam. Tá bom? Então tá bom. Obrigada, gente. Amei estar aqui, de verdade. Foi muito Também, importante então, pra mim. vamos fazer com a gente, Nina, uma palma de clown. Uma. Tá com delay? 3. Meia. Cego. Mudo surdo. Borboleta. 0. Ai, que saudade. Um beijo, gente. Tadinha. Fiquem bem, se cuidem. Tchau, tchau. Como é que sai? A gente sai.